Pessoal, tudo tranquilo com vocês? É o Cássio, professor de História, e infelizmente agora o vídeo vai ter que ser um pouquinho diferente. Meu computador pifou e, enfim, tô sem câmera, vou ter que dar aula para vocês pelo celular. Talvez um vídeo menos editado. Queria botar uns efeitinhos no vídeo, mas não vai rolar, e você vai ter que ser assim. Isso ou vocês vão ficar sem aula. Então, vamos improvisar com isso aqui por enquanto. O que significa a tomada de poder pela ala mais radical? Temos que ter em mente que até aquele momento quem tinha conduzido a revolução, quem tinha encabeçado a assembleia, enfrentado a aristocracia, enfrentado a nobreza, coisas e tal, era um pessoal com mais grana, era um pessoal mais elitizado, aburguesado e, de certa maneira, mais privilegiado. Para você ter acesso a certos direitos políticos, você precisava ter grana. E isso foi endossado pela lei que essas pessoas comentaram. Com a tomada do poder pelo jacobino, por essas alas mais radicais, você, de fato, queria abolir esse tipo de divisão baseada em renda, privilégio baseado em ganho, em salário, e criar, de fato, uma igualdade jurídica entre as pessoas. Todo mundo ia ser, de fato, igual perante a lei. Não uns com menos, outros com mais. Os jacobinos, de certa forma, eles eram uma ala mais popular da Revolução. Entendeu? Tipo, a ideia é que você estivesse governando de fato para os pequenos, para a galera que era camponesa, para a galera que era trabalhador urbano, para a galera que era proletário, enfim, a galera os pelados. Esse pessoal protestava na rua, exigia igualdade, coisa e tal, e, em teoria, os revolucionários jacobinos iam levar adiante a vontade do povo. Só que, ao mesmo tempo que você tenta criar essa igualdade, criar um Estado mais justo, coisas e tal, os jacobinos instauraram um regime de terror dentro da França. Tanto que esse período da história, a gente chama de República do Terror, período do terror. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você tenta criar uma sociedade mais justa, tenta criar direitos para ajudar as pessoas, tenta abolir privilégios e a desigualdade, você persegue todos aqueles que você considera seus inimigos. Um termo comum fundado naquela época é o do inimigo do povo. A suspeita de que você poderia estar conspirando contra a revolução, de que você poderia estar auxiliando não somente, poderia estar aliado não somente aos antigos nobres, mas aqueles que estavam no poder antes, aos girondinos, esse pessoal que tinha encabeçado a revolução, era uma desculpa para você ser preso como traidor e ser executado. Você tinha, se eu não me engano, cerca de 1000 guilhotinas espalhadas pelo país, onde você recebia essas pessoas acusadas de traição. Olha, fulaninho de tal, o professor Cássio. O professor Cássio, ele disse lá no bar, disse no celular dele, lá tem um vídeo para provar, que ele achava o rei, algumas coisas que o rei fez, ele achou interessante. Já era uma desculpa para eu ser preso, julgado e executado como traidor. Claro, isso não é de graça. Ao mesmo tempo que você estava perseguindo esses possíveis inimigos dentro do país, você estava combatendo inimigos fora. Monarquias vizinhas, como por exemplo da Alemanha, da Itália, da Espanha, temendo que acontecesse nos países deles aquilo que estava acontecendo dentro da França, que é o quê? Você derrubar o rei, instaurar uma nova ordem, enfim, prender as pessoas, por medo de serem presos pela população,
sofrer acontecia aquilo que estava acontecendo dentro da França, esses caras pensaram, pô, isso tem que parar, cara. Se eles estão dando ideia para os meus súditos. Eles estão dando ideia para os meus súditos. Se essas ideias chegarem até aqui, meus súditos vão querer me derrubar, me prender e querer escolher os próprios líderes. Então, enfim, você invadiu a França, os reis invadiram a França com seus exércitos para tentar reprimir. Então, ao mesmo tempo que tu combate esses invasores, você está tentando combater os invasores externos, você está tentando combater os inimigos internos. E por um tempo funcionou, porque um dos feitos do regime jacobino foi organizar um exército e combater e até certo ponto conseguir conter as invasões. Porém, além do mais, eles faziam isso com um certo apoio popular. As pessoas queriam, de fato, a revolução indo o mais longe possível, mesmo à custa de morte, de sangue, de decapitação, de guilhotina. Só que, como é que posso dizer? Só que o problema é que os revolucionários levaram isso longe demais. Chegou um momento que a população cansou disso. Pô, cara, eu tenho que estar o tempo todo com medo de eu ser acusado como um traidor e executado. Tenho que ficar o tempo todo provando que eu não sou um traidor, que nós amamos os líderes, que nós estamos com eles, e ainda assim eles seguem nos matando. Não, peraí. Não pode funcionar assim. Aí chegou um momento em que a situação ficou tão complicada, mas tão complicada, o regime se tornou tão severo, que as pessoas resolveram voltar a apoiar ao pessoal girondino, ao pessoal mais aburguesado, para tirar esses caras do poder. Porque, enfim, ninguém aguentava mais esse período de terror, ninguém aguentava mais as coisas seguindo dessa forma. Tanto que esse regime durou 4 anos, tanto que quando a população se organiza e derruba os jacobinos, eles são tirados do poder, um dos principais líderes dessa ala mais radical, o nome dele era Robespierre, ele próprio foi julgado e acusado de traidor. O senhor foi além da sua conta, o senhor foi além da conta, o senhor matou gente que não devia, ou matou gente que era sua aliada, seu amigo. O senhor é um maluco e vai ser executado agora, tanto que ele acabou sendo guilhotinado também. Então, portanto, havia voltado ao poder aqueles que estiveram no poder inicialmente, quando a Revolução começou, que eram os girondinos. Só que isso gerou um problema, porque se a população tinha perdido a confiança, nos jacobinos, na ala mais radical, por outro lado, ela também não confiava muito na galera girondina. Afinal de contas, era um pessoal elitizado, rico, e que trabalhava somente para eles mesmos. Os caras tomaram eles mesmos. Afinal de contas, certos direitos, como já falei isso várias vezes, como certos direitos como o do voto, como por exemplo votar e escolher os líderes, somente tinha que pertencer a eles. Então a população não confiava nesses caras. Tipo, essa galera é meio ratona. Confia, trabalha só para eles. O que a gente faz agora? Isso era muito ruim, porque a revolução estava à deriva. Essa galera governava, mas ninguém... Essa galera girondina governava. Tu não tinha... Porém, ninguém confiava neles. Qualquer momento poderiam cair. Ninguém sabia o que ia acontecer na sequência. Porque as guerras continuavam. Não sabia, as próprias pessoas que estavam no poder agora não sabiam direito o que fazer. Então, tipo, e agora? O que a gente faz? Aí acontece algo muito engraçado.
Porque com as lutas contra os inimigos, contra os invasores, o exército francês, organizado pelos girondinos, começa a ficar famoso. Pá, meu, a gente tá vencendo, essa galera tá vencendo as batalhas. Querendo ou não, eles não estão deixando a revolução acabar. O que a revolução acabar? É meio complicado. Mas surgiu a ideia, um dos principais generais, chamado Napoleão Bonaparte, ele se havia se tornado muito famoso por fato de ter vencido essa guerra contra esses inimigos. E ele resolve ele mesmo tomar o poder, já que você tinha essa situação que, enfim, o que ia acontecer na sequência? O que o Napoleão pensava? Não. Eu assumo o poder, eu organizo a revolução, afinal de contas, a população me ama, venço batalhas, meus exércitos, meus homens são os mais fortes, toda batalha que eu entro eu venço, a gente vence, cara, sou bom no que eu faço, eu entro, eu mato meus inimigos, derroto. Eu posso tomar, então se eu tomar o poder, a população vai me apoiar, porque eu sou tido como um bom general. E posso organizar as coisas para agradar essa galera que é mais rica. De modo que eu posso manter o poder, organizar as coisas e ver o que fazer na sequência. Então o que acontece? Em 1800... Lembrando que é 1800, Napoleão, que estava em campanha nas fronteiras, volta a Paris, derruba o governo, dá um golpe de Estado, derruba o governo e, enfim, instaura e se torna ditador. Agora, eu, enquanto ditador dos franceses, vou definir quais são os rumos da revolução. Então, dando um golpe de Estado e tornando ele próprio ditador, o que Napoleão faz? Em primeiro lugar, ele organiza a revolução. Ele organiza escolas, organiza a economia, ele refaz a Constituição. Até essa Constituição foi uma Constituição pensada para agradar a galera que tinha dinheiro. Porque ela define, por exemplo, regra de propriedade, quem é dono, quem não é dono, estabelece relação entre patrão e empregado, legaliza, enfim, ela regula, ela ajuda os ricos, a galera que tinha grana, a organizar suas propriedades. Se você, por exemplo, é dono de terra, você vai ter um documento, vai te ajudar aqui a organizar um documento que diz que você de fato é o dono desse lugar. Então, filho, organiza essas coisas. E, por outro lado, ele era o ditador. Ou seja, você exclui a população da política. Porque quem passaria a definir o que era melhor para o país ou não, era ele próprio. Claro, isso não chegou a ser um problema, porque chegou a ser um problema, pelo menos naquele momento, porque Napoleão era amado. Ele era um herói. Napoleão é o máximo. Bem. Então, ele tinha poder e apoio popular para ele fazer as coisas que ele queria. Isso dentro da França. Ao mesmo tempo, ele pensou o seguinte: cara, eu tô com poder, dentro do país tá tudo funcionando, agora é hora da gente aproveitar o exército que a gente montou e invadir os nossos inimigos. Porque as guerras contra as monarquias que queriam a destruição da revolução continuavam. Só que o Napoleão pensou o seguinte: já que essas guerras estão rolando,
Vamos aproveitar e conquistar esses reinos rivais. O exército era bom, ele era um bom general, não perdia as batalhas, pelo contrário, só ganhava, curtia trocar tiro, pensou, não, galera, vamos comprar briga com esses malucos. Só temos a ganhar.